parem para imaginar, né, a ação de Jesus. E eu vou dar umas pausinhas para vocês pararem um pouquinho assim. Hoje, assim, tá liberado julgar, tá? Tá liberado julgar, porque daí, dentro do nosso julgamento de ações das pessoas, a gente vê que sempre tem alguma coisa por trás. Ainda mais se tratando de Jesus. Estão preparados para a leitura do Evangelho? Então, o Evangelho de Mateus, texto para esse final de semana. E assim diz: depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofre muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele, Jesus, respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel? A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ops, tem mais um. E Jesus respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feita conforme você deseja. Naquele instante, a sua filha foi curada. Né? Conhecido esse texto, né? E aí, como eu falei, né, a gente pode primeiramente julgar o texto, tá? Eu, quando eu li a primeira vez, eu já era adolescente, né? Assim, não, esse não é Jesus, né? Como assim? A mulher vem conversar e a filha está doente e ele nem ouve, nem vira para ela. Porque a gente, no culto infantil, a gente aprende que Jesus sempre escuta as nossas orações, né? Quando a gente pede para ele, ele ouve. E aí, quando eu fui ler, eu fico imaginando a cena, né, literalmente, de Jesus sentado, conversando com os discípulos e a mulher gritando: Senhor, me ajuda! E ele lá, tranquilo, continuando conversando, papo, né? E até com os discípulos: ô Senhor, manda pelo menos ela ficar quieta, né? Tu tem autoridade para isso, né? Porque ela está atrapalhando nossa conversa aqui. Vem o texto, né, que ela se aproxima mais e diz: não, eu preciso, escuta-me, né? Me ajuda, mais enfaticamente. Sim, que Jesus vai se virar para ela, pelo menos eu vejo desse jeito, eu gosto de ficar imaginando a cena, né? E dizendo: tá bom, tá bom, tá bom. Mas você sabe que eu não posso fazer isso, porque você não é um dos nossos. Eu vou ajudar só o pessoal da minha família. Tu não faz parte da... Eu coloquei uma regra que eu só ajudo quem eu conheço, né? E você eu não conheço. Vocês também são assim? Né? Tipo, não, esse eu escolhi ajudar, não, esse eu não quero mais ajudar, esse, não, esse daqui não passa de um cachorrinho, né? Nem quero perto, né? E aí no final, então, Jesus vai testemunhar. Quando a gente ouve esse texto, nós temos sim essas ideias por trás, então eu estou sendo bem genérica, né? Pegando assim o que as pessoas normalmente acham quando ouvem esse texto. Mas lembrem que Jesus, ele não faz nada por acaso. Tudo que ele faz é para revelar o reino de Deus, o senhorio do próprio Deus. Pergunta bem clara, pensando no reino de Deus, que está sendo instaurado, colocado no mundo, desde que Jesus subiu aos céus, então Deus está mais próximo de nós como filhos dele, também não só como seu povo. E aí, minha pergunta hoje é bem simples. Deus precisa de você para instaurar o mundo dele, o reino dele, aqui? Sim ou não? E vocês sempre falam com certeza, né? Hoje ficaram com dúvida, né? E aí, Deus precisa que você haja em seu nome? Sim ou não? Aí sim. Vocês viram que eu mudei a pergunta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
E o texto vai deixar muito claro isso. Assim, ó, diante de Jesus também, tá? E ele estava no lugar onde não era o povo escolhido de Deus. Era um pessoal que, literalmente, os cãozinhos, sabe? A margem, né? Não era o povo o qual a gente, na época, né, eles tinham tão claro, olha, Deus tem promessas lá onde, e vai se cumprir, eis que virá o Messias, o Salvador. E eles tinham muito claro, isso é para nós, os judeus, é o povo de Israel. Os outros não vai ganhar Salvador, porque lembra que eles estavam querendo um rei de verdade, que ia morar num palácio, e ia libertar, então, da questão dos romanos, né? Vocês lembram dessa parte? E Jesus, eu creio, e a gente vai ver no texto, que ele faz meio de propósito, para ver qual ia ser a reação das pessoas que era o povo escolhido. E uma coisa que a gente às vezes não se dá conta, Deus é Deus. Se ele quiser assim, fazer com que o mundo inteiro veja a glória dele agora, ele vai se revelar para todo mundo. Ele vai dar um jeito. Ele vai, sei lá, fechar todos os hospitais, todos os doentes vão ser curados. Ele tem poder para isso. Ele vai fazer com que todas as famílias sintam um calorzinho e veja o seu erro, o seu pecado e peça perdão. Deus tem poder para isso. Não tem? Sim ou não? Tem. Só que, como o texto diz, Jesus então é o Filho de Deus. Todo o poder e autoridade me foi dado por meio do Pai. Jesus tem consciência disso. E ele está no lugar onde também tinha os judeus já, seguindo uma terra estranha, que não conhecia as promessas que a gente viu no Salmo 67. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, Deus, ele pode revelar o seu reino aqui e agora. E ele pode me usar para isso. Como também, daí a gente vai ver no texto, as primeiras ações de Jesus fora do povo, como também pode usar a tua vida para revelar o reino de Deus. Você quer? E aí vem toda a conversa. Então sim, naquele primeiro momento, Jesus se coloca como o povo escolhido, e eu não posso conversar com esse pessoal, nem conversar, não vale a pena, eles não valem nada. E aí ela vem, e aí ela pede, né? Eu gosto muito das perguntas, né? A primeira coisa que ela coloca ali, né? Então ele está nessa reunião, e aí ela já diz quem ele é, que nós já falamos do Senhor, né? Senhor, aquele que está sobre mim, aquele que é maior do que eu. Não só isso, Filho de Davi. Eu reconheço que tu és o Messias, o Salvador, o enviado de Deus para a minha vida. E ela diz, tem misericórdia de mim. Se coloca no meu lugar. Eu estou sofrendo muito. A minha vida está um caos. E aí ela coloca, qual é o caos? A minha filha está doente, muito doente. E se você não fizer nada, ela vai morrer. Gritando, né? Eu estou em calma aqui. E aí Jesus ouviu que era com ele, ouviu já a declaração de fé dela, e ele deixou quieto. Não, vamos ver como que vai ser o negócio. Não tem a ver com ela, tá? Porque Jesus não duvidou da fé dela, porque ali ela já deixou bem claro quem é o Senhor, mas ele estava querendo usar as pessoas em volta. E os discípulos, como bons judeus, essa daqui você não tem que nem conversar, mas o Senhor pode mandar calar a boca. Desculpa, eu falei em voz alta, né? Fica quieto, né? A gente usa mais, né? Quando a gente está bravo. Não, a gente fala isso mesmo, né? Não, fica quieto, né? Senhor, diz para ela ficar quieta. Ela está atrapalhando a gente, o povo escolhido. E ela vem novamente. Não, Jesus não deve ter entendido, ele entendeu. Mas ele não está sabendo da minha angústia. E vem a segunda, né? Fala dela. Então ela não só disse em palavras, confessou a sua fé diante de quem ela estava, mas com gestos. Ela daí reconheceu o senhorio de Deus e diante de Jesus ela disse, Senhor, eu sei que eu não sou digna de te olhar nos olhos.
Eu sei quem tu és, eu sei o tamanho do teu poder e do teu amor por nós, e eu sei que eu sou errada e pecadora. Eu sou cananeia. Mas eu me coloco diante de ti, humildemente, de joelhos, para que o Senhor possa permitir que eu chegue perto de você. Olha a humildade dela. Quem é Deus na tua vida? Quando nós chegamos diante de Deus, qual é a nossa postura? E nós temos algumas coisas no nosso dia. Eu declaro que Deus tem que fazer o que eu quero. Porque eu sou, e até faz assim, né? Estica o peito e faz assim, né? Não sei se vocês já viram os videozinhos, eu não faço isso, né? Mas aqui, né? Faz até assim, né? Não, e a gente sabe que tem gente que diz, enquanto a Bíblia vai ensinar que a nossa postura diante do senhorio de Deus é: eu reconheço quem eu sou, e por isso eu não consigo, eu não posso olhar para os teus olhos, apenas para os teus pés, já me basta. Porque eu sei que você está na minha frente e vai me ouvir. Aí ela diz, ela está perto, Senhor, né? Daí eu gosto da ideia de bênção, né? Senhor, ajuda-me, né? E aquela coisa de segurar mesmo, Senhor, ajuda-me. E sim, Jesus olha para ela. Ai, nessa hora assim eu já fico, Jesus deve ter abraçado ela assim, eu te amo, vem cá, né, eu vou curar, o que mais que você quer que eu faça? Não, eu vou contigo jantar, quero conhecer a tua filha que agora está curada. Foi isso que Jesus fez? Você sabe que eu não vim para você, eu vim para o meu povo. Nessa eu acho que se eu, né, alguns arrogantes, dizem, não quer me ajudar, não ajuda, eu vou procurar ajuda em outro lugar. E vai para outra igreja até, né? Ver. E o que ela faz? Ela sabe que ali está a presença de Deus. Ela pega e diz, Senhor, eu sei o tamanho de quem, eu sei de quem, né, ao nome de quem você vem, eu sei em nome de quem você age, eu sei quem você é. Basta uma migalha do teu poder se revelar na minha vida. E a minha filha vai voltar a viver. Perceberam que Jesus não faz isso para ela? Ele faz isso para as pessoas em volta. Porque ele não estava sozinho. Tinha uma multidão em volta dele, inclusive os discípulos. E nessa hora Jesus podia ter dado puxão. Eu ia puxar a orelha, vocês sabem que eu puxo a orelha. O pessoal daqui da Acordar não sabe, mas eu puxo a orelha pessoal. Jesus disse assim, viu? É assim que vocês têm que ser. Não, Jesus só olhou, deve ter dado aquela olhada assim, né? Tipo, tá vendo? Né? Como o pai olha quando o filho apronta, né? E diz, a tua filha está curada. Eu volto naquela situação. Sabe, nós somos filhos e filhas de Deus. Como Jesus é. Deus, ele quer se revelar a partir da tua vida e da minha vida. E aí, como é que está a tua vida? Se está um caos. Mas agora, olha em volta. Quantas pessoas ao nosso redor? E aí eu vou usar o texto, mas fica uma forma um pouco pejorativa, né? Quantas pessoas estão só vivendo como cachorros ao nosso redor, sem um dono? Quantas pessoas estão ao nosso redor vivendo sem esse senhorio? Sem esse Deus que é o Messias, o filho de Davi, ao teu redor. Sabe, Deus, ele não precisa de você para revelar o reino dele. Se Deus quisesse curar aquela mulher, ela nem precisaria ter ido até Jesus. Sabe, no sentido de que se ele quisesse não usar isso como instrumento de bênção ou de ensinamento. Assim também é na nossa vida. Sabe, Deus, ele vai fazer. Só que vem um ponto fundamental. Como é bom quando você, quando eu, somos instrumentos de bênção na vida de outra pessoa. E aí essa mulher, com a filha já praticamente dito que vai morrer, e agora a filha vai viver. Será que a vida dela mudou? Sim ou não? Sim, e muito. E aí Jesus pôde ver a alegria dela e presenciar depois, né? Diz que ele ficou um pouco mais de tempo lá,
conhecer essa menina e dizer, puxa, Deus tem planos para a tua vida. Deus quer usar você. Porque era para você estar morta, mas Ele te deu uma nova vida. Sabe, nós temos que ser mais literalmente ousados. E nós temos com esse negócio de viver a minha vida com Deus, deixado de presentear, de ser bênção e de ver Deus nos usando como canal de poder, sim, até mesmo diante de milagres que a gente nem imaginaria. E a gente pode começar a enumerar. Por isso hoje é vamos dizer assim, é um alento para nós dizer assim, Deus não mudou. Ele continua ouvindo o nosso clamor. Mas sim, onde é que está a nossa fé? Como é que eu chego até Deus? E que Deus que eu chego? Será que é esse com reverência, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu preciso que o Senhor esteja me abençoando, cumprindo as suas promessas na minha vida para que eu possa ter vida e as pessoas ao meu redor? Sabe, humildemente eu te peço isso. Ou será que a gente pede a nossa vontade? E aí, desculpa falar tão aberto, Deus não vai te atender. Porque tem vontades nossas que não são boas para nós. E como um pai, Ele não vai nos dar. E vem a situação. Nós somos chamados para continuar a obra de Jesus, literalmente, em terras estranhas, em pessoas que não conhecem Ele, e dizer, Deus tem planos para a tua vida. Ele quer agir, Ele quer reinar, Ele quer ser Senhor da tua vida e da tua família. E para isso é necessário curar essa situação. Para isso é necessário mudar isso. Saiba, vamos ficar atento. E Deus não nos pede muito, além do que nós podemos ofertar. Pelo contrário, Ele já vai abrindo tudo. Por isso a palavra de hoje é alento para nós. Deus não mudou, mas eu não enfatizei muito, né? Que Jesus continua ouvindo o nosso clamor. Só que nós agora somos cristãos. E Deus se revela a partir de nós. Por isso que você seja instrumento de bênção. Que você seja instrumento, canal de mudança na vida das pessoas. Que elas deixem de ser cachorrinhos para ser filhos e filhas de Deus. E esse milagre Deus vai fazer. Com você ou sem você. Mas acredite, com a nossa vida é muito mais legal. Como é importante celebrar com as pessoas ao nosso lado e vê-las num relacionamento com Deus. Que assim seja. Amém.